Amém, né? Eu me perdoo o pessoal aí de trás, aí, falha técnica, né? Mas eu vejo rostinhos, e tem uma música que fica na minha cabeça, não era essa não. Eu ainda canto quando eu acordo, às vezes eu acordo, eu tenho um pesadelo com a música Vou Construir, Vais Construir. Tá ali, ó, a minha irmã lá. Tá ali, ó. E eu depois peguei essa música, uma vez, uma partitura, e eu fiz um projeto numa igreja lá em São Paulo, com essa música. Eu não sei qual é o nome dela, eu chamo de Vou Construir, mas deve ter um nome mais bonito, não sei se é esse aí. Qual? Toca também, não. Não precisa. Foi a minha infância toda, né? E alguém falou que um dia eu ia ver essa igreja, e realmente, quando eu me formei em teologia, ela ficou e está aí, está sendo abençoando muita gente, né? Gente, pega a sua Bíblia aí nas mãos. Eu desenvolvi um novo método de leitura da Bíblia, que não começa com os olhos, começa com o nariz, né? Você tem que dar uma cheirada nela assim, ó. É bom, você sentiu o cheiro da sua Bíblia? Já dá um beijinho também assim, ó. Aprendi com os árabes, né? Eles fazem assim, com o Corão, tem um carinho danado. Você pode fazer, não tenha vergonha, não. Uma vez eu cheirei tão forte, esse microfone é perto aqui, que eu acho que 2 páginas eu perdi, crônicas. Foi um cheirada. Abre aí em João 17. Nós vamos ter um bate-papo hoje, isso vai ser uma conversa, tem uns bem longe aí, eu não sei se vão conseguir falar algo para contribuir, porque eu vou pedir a ajuda de vocês. Porque nós vamos construir aqui hoje a Igreja dos Sonhos, baseado na ideia dos trilhos, e a visão dos trilhos. Eu vou explicar o que é isso para vocês. Mas antes, vamos começar lendo um texto bíblico, que vai ser a base do que a gente vai falar, e amanhã também. Mas esse texto aqui, de João 17, você deve conhecer, é a oração de Jesus, e eu vou me deter na parte que Jesus ora pela gente. Aqueles que iriam crer na palavra no futuro, somos nós. Está no versículo 22 aí, ó. Vamos começar, não, vamos começar no 20, melhor no 20, vamos lá, vamos começar um pouquinho antes. Diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Amém? Deixa aí aberto se quiser, a gente vai dar uma olhadinha no texto, mas antes eu quero apresentar para vocês, explicar por que a visão dos trilhos tem a ver com isso, tem a ver com esse texto aqui. Eu sou pastor, né, já há 23 anos, mas comecei a virar profeta, sabe? Porque eu tinha uma visão, né? E eu quero ensinar, porque é fácil ser profeta. Você come 20 pedaços de pizza assim à noite, 10 horas, e à noite você começa a ver coisas e sonhar com profecia, certo? E eu estava lá, como diz Ellen White, né, nas minhas visões da noite, e eu vi um trem, eu estava dentro de um trem. Eu vou colocar a imagem desse trem aqui, porque não era um trem muito bonito. Era um trem meio mal acabado, né? Era um trem que eu chamo de igreja. Nessa história, o trem é a igreja. E eu estava dentro do trem, e não sei, me deu curiosidade, né? Todo mundo, assim, que tem um espírito canino, gosta de botar a cabeça para fora para sentir o vento, né? E eu coloquei a cabeça para fora para ver para onde o trem estava indo, para ver a paisagem. E eu fiquei chocado com o que eu vi. Quando eu olhei para frente, eu vi que o trem estava indo a toda velocidade, mas o trilho ia acabar. E nós íamos cair num abismo. E aí eu coloquei a cabeça para dentro de novo. E pensei, o que eu faço agora? Tem algumas opções. Primeira opção é fingir que nada aconteceu. Fazer cara de pleno assim, sorrir para todo mundo. A gente vai morrer, gente. Tudo bom, e ficar na minha ali, morrer, já que vai dar errado. Segunda opção que eu tinha, de fininho assim, ó, eu ir na porta mais próxima e pular fora. Eles que se lasquem aí, porque se eu avisar, não vai dar tempo de eu sair, porque o desespero vai bater. E a outra opção que eu pensei era gritar, né? Vamos todo mundo morrer, entrar em desespero, né? Essas foram as opções que eu pensei na hora. Eu não pensei na quarta opção que nós vamos estudar hoje, mas imagine que a sua igreja é um trem. E ele está indo para o abismo. O que você faria? E eu estou supondo que a sua igreja está indo para o abismo, mas eu vou afirmar agora. A sua igreja está indo para o abismo. E você vai junto. Se você pular, você não tem a opção A, né? Que você queria ir para o céu, né? Você não está fora do trem, né? Você vai morrer lá do outro lado, fora, no meio do deserto, sei lá onde. Vamos analisar se a nossa igreja está indo para o abismo? Vamos fazer uma análise aqui? Vamos pensar assim, ó, que a igreja é o trem.
E nesse trem tem um monte de coisa. Já precisa entrar no trem e ver dentro do trem, por exemplo, uma árvore de Natal. Aí você acha estranho, não acha estranho? Parece que não combina, não era para estar aquela árvore de Natal ali. Ou você entra no trem e encontra, sei lá, uma pista de skate. Sei lá. Tem coisa que não combina com o trem. E tem coisa que não combina com a igreja, que está na igreja, é normal na igreja, mas não era para estar na igreja. Em algum momento ela entrou na igreja e está lá. Aí eu quero a participação de vocês, para a gente aquecer aqui. Me fala uma coisa, mas gente, nós estamos em família aqui, ó. Fala aí o que você quiser, e não precisa ser da sua igreja. Pode ser da igreja mundial, sabe? Pode ser da igreja do pessoal lá da Asa Sul, que você pode falar mal deles sem problema, né? Nós aqui não, está tudo bem aqui. Certo? Pode falar de lá, o pessoal de Sobradinho, ao redores. 10 mil cairão ao seu lado, mas você não será atingido, certo? Então, olha só. Pensa uma coisa que tem na igreja, mas não deveria ter. E faz mal para a igreja, machuca a igreja, atrapalha a igreja, impede a igreja de crescer, de chegar até Jesus. Quem quer compartilhar uma coisa comigo aí? Fala uma coisa aí. A gente pode começar meio pelas beiradas aí, fala uma coisa que todo mundo falaria. E aí? Só não fala o mais importante de primeiro. Né? Falar mal da igreja, né? Críticos. Vamos usar a palavra bonita, os críticos. Tem críticos na igreja vizinhas aqui? Tem nas igrejas vizinhas? Tem? Aqui também tem? Sobrou quem veio transferido de lá para cá, certeza que não era daqui. Vamos ver, o que mais tem numa igreja que não deveria ter? Não deveria ter, mas tem. Mas fofoca tem que ter, né? Como é que vive sem fofoca? Eu não sei. Tem a fofoca do bem, será? Gente, a fofoca, por mais que o nome é bonitinho, né? Fofoca, parece que é fofinho o nome, mas pode acabar com uma vida, né? Pode acabar com um ministério, pode acabar com um casamento. A fofoca, com a alegria de alguém estar na igreja. Então, crítica, fofoca, o que mais tem aí na igreja que não deveria ter? Eu ouvi um som aí. Divórcio. Não deveria ter, né? Vamos usar um termo maior assim. Famílias se desfazendo. Porque aí você abrange mais. O casamento, os filhos. É triste você ver as famílias se desfazendo em grande quantidade. E quase a mesma quantidade que tem no mundo, né? Estamos quase alcançando. Está faltando uns 1% para a gente alcançar o mundo aí. Não deveria ter, mas tem, né? Ok, o que mais? Já falamos crítica, fofoca, família se desfazendo. O que mais, gente? Tem muita coisa. Tudo o resto é bom na igreja. Tudo o resto é maravilhoso. Está tudo certo. Então nem devia ter vindo. Está tudo funcionando, né? O que mais? Tem microfone agora aí. Me diz aí uma coisa. Quer falar? Orgulho, né? Tem muito orgulho na igreja. Tem orgulho de Tem orgulho da igreja? Vocês acham que tem orgulho da igreja? Vocês concordam com ela? Talvez esse orgulho leve as pessoas a ter muito eu, né? O ego, né? Pessoas muito egocêntricas. Tem isso na igreja, será? Tem pessoas políticas na igreja que ficam brigando para aparecer, para ter cargo, e ficam politizando tudo. O ego, o orgulho faz isso. Tem na igreja, não tem? Então já temos orgulho, ego, política, crítica, fofoca, família se desfazendo. O que mais tem na sua igreja aí que você não queria que tivesse? Falta de compromisso. Puxa, isso aí machuca, né? E não só no geral, mas também compromisso missionário, compromisso com as pessoas, compromisso com o projeto de Deus. Falta isso. Quem acha que falta, levanta a mão. Vê se vocês estão vivos aí. Falta isso? Quem acha que tem muito compromisso na igreja? Deixa eu ver se tem alguém que acha que tem muito compromisso. Ninguém, né? Então está parecendo na São Paulo, então. Eu achei que São Paulo estava ruim, mas aqui está igual. E não é aqui vocês, gente. Isso é um fenômeno mundial, chamado Laodiceia. Nós vamos chegar lá, espera um pouquinho. Então, a sua igreja... Agora eu vou fazer uma pergunta, eu vou parar aqui porque não vai dar tempo. Eu vou agora a pergunta que vai doer. E depois de eu fazer essa pergunta e falar o que eu vou falar, não tem como desfalar mais, certo? Então dá tempo de ir no banheiro, ou se você quiser tampar o ouvido, porque eu vou falar o que vai... Não tem como voltar mais para trás. Olha só, se a sua igreja tem fofoca, tem crítica demais, politicagem, falta de compromisso, tem falta de espiritualidade na igreja? Tem falta de espiritualidade, tem família se desfazendo, pessoas apostatando, gente que não tem amor pela outra. Eu pergunto, essa igreja está indo para o céu ou está indo para o abismo? Me responda. Sinceramente. Então eu volto a falar o que eu comecei falando. A nossa igreja está indo para o abismo. É um fato, isso é um fato. Eu não estou dizendo que nós vamos para o abismo. Eu estou dizendo que a gente está indo. A gente sabe, pela profecia, que em algum momento Deus vai intervir para a gente sair desse negócio. Porque a igreja não vai se perder. A igreja é de Deus. Mas eu queria que você entendesse que mesmo a igreja sendo de Deus, o trilho que nós estamos andando não vai nos levar até Deus, meus amados. Não vai. Se a gente continuar do jeito que está, não tem, é impossível. E tem muita gente que percebeu isso.
E sabe o que as pessoas perceberam, fizeram? Botaram a cabeça fora? Algumas pularam fora, estão fora da igreja, pensaram assim, já que eu vou me perder mesmo na igreja, eu vou me perder na balada, aí sai, né? Vai ser feliz pelo menos 10 anos, porque não vai ter eternidade. A gente percebeu isso e fingiu que nada aconteceu. E está aí vivendo mornamente. Já que eu vou morrer sentadinho aqui no ar-condicionado. E aí tem um lugar cativo na igreja para morrer, tranquilo, no abismo. Mas tem muitos que não se perceberam ainda, não se tocaram, estão dentro do trem, curtindo o momento. E sabe, algumas estratégias foram feitas dentro desse trem, com esse trilho indo para o abismo, que fez a gente pensar, está tudo bem. Sei lá, você está ali, todo mundo indo para o inferno, né? Tudo vai para o abismo. Aí alguém fala, gente, vamos fazer o seguinte, vamos pintar a parede de preto. Aí já resolve. Você vai para o abismo no escurinho, feliz. Não resolveu a igreja, resolveu, gente? Algumas pessoas achavam, sei lá, vamos modernizar o louvor. Aí, puxa, a minha igreja, eu tenho uma igreja minha, rapaz, que o louvor é um espetáculo. Cada sábado é como se fosse um grande espetáculo, assim, é um negócio de louco. Mas não resolveu o problema, está indo para o abismo igual. Aí outros, não, vamos ter uma solução. Nós vamos fazer muitos programas. Aí virou a mulher da Bíblia de Apocalipse, virou a mulher de programa, né? É isso que virou, programa para cá, programa para lá, e todo mundo vai se entretendo, enquanto o trem não cai no abismo. A gente vai enrolando. Eu vou falar agora por mim, pastor, o que a gente faz? A gente vem e a gente está tentando o máximo, a gente está assim, esgoelado, os pastores trabalham muito, porque se você reparar, todo trem, ele tem um vagão diferente na frente, que é a locomotiva, é a que puxa. E eu pergunto, tem como uma pessoa puxar 100 vagões? Tem. Tem como puxar 500? Tem. Tem como puxar 1000? Tem, mas está todo mundo assim, esgoelado. Eu tenho 1000 ovelhas no meu distrito. E a gente está puxando todo mundo, cansado, e sabendo que estamos para o abismo. E aí vem uma insatisfação, uma tristeza, e multiplicou nos últimos 3, 4 anos em 10 o número de pastores que abandonaram o ministério, que enlouqueceram, que perderam a família, porque o trem está indo para o abismo, e quem é comprometido com o trem, fica louco, sofre, chora. Então, o trem é o caminho. Vamos lá. O trem é a igreja, e o trilho é o caminho. E nós estamos indo para o abismo. Bem-vindo ao meu mundo, agora você, como diria o Matrix, você tomou a pílula vermelha agora, você sabe o bem, você é conhecedor do bem e do mal. A pergunta é, o que você vai fazer com essa informação agora? Eu estou indo para o abismo. O que eu vou fazer da minha vida? Vou para o abismo mesmo? Uhul, vamos morrer todo mundo. Morrer abraçado, igual o Titanic, né? Tocando, mais perto quero estar, todo mundo morrendo. E o barco afundando. Vai ser assim o nosso trem, caindo no abismo, tocando mais perto quero estar. Já pode começar a tocar a banda aí, já vamos morrer junto. Tem um jeito. Aí, gente, nós vamos mostrar o trilho A. Porque olha só, esse trilho que vai para o abismo é A de abismo. Ficou fácil decorar, né? Você está indo para o abismo. Se você botar a cabeça do outro lado da janela, você vai perceber que tem um outro trilho lá, que vai levar as pessoas para o trilho B, que é o trilho da bênção, né? Vai para o céu, é a bênção. Mas como que você pega um trem do tamanho da igreja, hoje nós somos 24 milhões, com TV, rádio, internet, hospital, casa publicadora, como é que você pega todo esse trem, 24 milhões de vagões, e passa ele para outro trilho? Como que você faz isso? Como que você transporta? Não tem como, não tem freio de mão, cavalinho de pau, não tem nada disso. Você está vendo o trilho lá e você não sabe como ir para lá. E não tem como ir sozinho. Eu tenho uma notícia também ruim, você não vai sozinho para o céu. Jesus não vem te buscar. Alguns são tão egocêntricos que ele fala, ele vem me buscar. Não, ele vem buscar a igreja. Para os que são, a modinha agora, né? Os desigrejados, é bom saber que ele vem buscar a noiva, que é a igreja. Se você estiver na igreja, você vai junto como convidado. Senão você não vai. É a igreja que ele vem buscar. A igreja que é a noiva, não é você. É autoestima demais, né? Ele viria só por mim. Não, ele vem buscar a igreja, você tem que estar dentro dela, você tem que estar junto. E isso é a Bíblia. Então acontece, o trilho A é o abismo. Eu vou citar aqui para vocês 3 transições bíblicas de igrejas que estavam no abismo e que foram para o trilho B da bênção. Certo? 3 transições. A primeira está ali, ó. Não sei se tem uma luzinha aqui, mas geralmente no tele LED não funciona, né? Vai aqui, ó. Resolveram o problema que é a verdinha. O Egito, gente, o Egito. Pergunto para vocês, a igreja de José, Jacó foi lá com os filhos, era o povo de Deus ou não era? Era. Eles foram, quem que levou eles para lá? Quem que providenciou alimento? Quem que deu o sonho para José para guardar comida? Quem que arrumou um lugar para ir todo mundo para lá, morar lá? Foi Deus.
Então o povo judeu que estava lá no Egito era o povo de Deus. 490 anos depois lá. Pensa só, é que a gente tem dificuldade de pensar tanto tempo assim, né? Nós estamos no Brasil há quantos anos aqui? 526, né? Alguém aqui se sente ainda europeu, assim? Tem gente que tem autoestima. A gente nem lembra, tem gente que nem consegue imaginar o que era. Então, aqueles judeus do Egito, eles não sabiam, eram gerações por gerações que nasceram, morreram ali, trabalharam, escravos, eles não sabiam mais o que era o povo de Deus, mas eram o povo de Deus. Estava todo mundo indo para onde? Para o abismo. Eles estavam tudo perdidos. Segundo exemplo, os judeus, quando Jesus nasce. Quando Jesus nasce, gente, é engraçado. É igual a gente vê, no Egito, existia desunião, as famílias estavam destruídas. Gente, lá no Egito, tinha que matar os filhos. Tinha que botar filho no rio Nilo. Aonde que isso é o povo de Deus? Cadê Deus? Eles estavam perdidos. Agora no povo judeu estava pior. Quando Jesus nasce, o povo de Deus, judeus, era o povo de Deus ou não era? Mas, gente, como é que era a igreja judaica? Pensa aí, me fala alguma coisa que você lembra da igreja do tempo de Jesus. Como é que eles eram? Legalistas, né? Regra. Só para o sábado, 10 mil mandamentos. Não podia cuspir no chão, não podia levar um... Não sei quem já assistiu aquele filme do pessoal que tinha um fio que levava da casa até a igreja e aquelas mulheres com os carrinhos de bebê ficavam andando no fio e aí o fio estourou e as mães ficaram todas na praça central da cidade porque não podiam andar no sábado com as crianças no sol e o grande dilema, como que faz agora para sair de lá no sábado sendo que o fio estourou? Nunca viram esse filme, não? Eu vou ver o nome e falo para vocês amanhã, que eu não lembro agora o nome. Fantástico, fala sobre o sábado judaico, né? Daquele tempo, legalismo, mornidão. Gente, assistir um culto naquele tempo devia ser muito triste. Tanto que Jesus falava coisas simples, às vezes sermões de 2 minutos, juntava multidão, porque veio alguém diferente. O povo de Deus, que Jesus nasceu, estava indo para o abismo e queria levar todo mundo. E quem não queria ir, eles matavam. Mataram Jesus porque estava quebrando com a ruptura do sistema, né? Então, os judeus é um segundo exemplo. E o último exemplo de hoje é Laodiceia. Laodiceia, gente, é a gente, né? O que fala lá em Apocalipse? Uma igreja pobre, cega e nu. Acha que tem, mas não tem nada. Não é quente nem fria, como? Morna, e eu estou a ponto de vomitar. Esse é o retrato do povo de Deus indo para o abismo. É nosso trem. O nosso trem, eu não sei se você gosta de andar de trem, mas tem gente que entra no trem e já sente enjoo, né? Nós estamos assim, todo mundo querendo vomitar e sendo vomitado. É um trem do vômito, né? É um trem nojento, é um trem que não adora, é um trem que não vibra, é um trem que não é missionário, é um trem que acha que tem tudo, porque nós temos todos os livros que queremos, todas as Bíblias, todas as versões, todos os teólogos, casa publicadora, nós temos Novo Tempo, nós temos tudo que a gente quer. Aplicativo. Essa semana eu fui no IATEC. Sabe o que é o IATEC? Vocês conhecem o IATEC? IATEC é onde as coisas da igreja são feitas parte online, né? Tudo. E eu, amados, que lugar lindo, maravilhoso. Sala para todo lado, tem um computador central lá que ninguém entra, lá uma porta blindada lá que está todas as memórias, tudo a igreja está lá. E tudo funciona, nós estamos no 7Me, no Eclass, nós temos tudo online. A igreja que está mais evoluída no mundo, indo para o abismo. Nós vamos ir para o abismo ofertando pelo 7Me. Compramos nosso bilhete para o abismo. Esse é o retrato, trilho A. Então eu estava no trem, indo para o abismo, entrei em colapso nos meus sonhos da noite e perguntei para o Senhor, Senhor, quais são os fins dessas coisas? Eu estou igual o Daniel já, né? Qual é o fim dessas coisas? O que vai acontecer agora? E aí veio a luz, que é o trilho B. Calma que vai piorar ainda, tá? O trilho A não é o lugar pior ainda. Podemos ficar pior, né? O Tirica não sabia o que estava falando, não. Tudo pode piorar. O trilho B é a bênção. E agora que fica legal. Por quê? Como é uma bênção, como que é um sonho, como que é algo que não existe ainda, não existe, gente. Ninguém aqui. Você não pode falar assim, não, pastor, a minha igreja está no trilho A, mas eu estou no trilho B. Não está. Porque não existe um trem de um vagão só. Isso aqui não é a Disney, que você senta no vagão só você e vai subir, não. Você tem que estar junto. Você pode estar com mais esperança, você pode estar fora do sistema, mas você está no trilho. Você vai junto. Precisa haver um revivamento na igreja toda, não só em você. Então, vamos pensar no trilho B, a igreja dos sonhos. Antes de ver os nomes ali, me diz uma coisa, se você pudesse desenhar comigo aqui a igreja dos sonhos, que é o tema da agora, né?
o que você colocaria na sua igreja? Fala uma coisa que você gostaria que a sua igreja tivesse com sobra, com abundância, com generosidade. Quem me ajuda aí? Diga. O Espírito Santo. Você não gostaria que a igreja tivesse o Espírito Santo? Como no tempo dos apóstolos? Que Pedro passava e curava as pessoas com a sombra. Qual foi a última vez que você viu uma pessoa sendo curada através de uma oração? No momento da oração? Quantas vezes você foi até um lugar para ver isso também? Porque também como é que você vai ver se não foi lá orar com ninguém, né? É difícil você ver se você não foi, né? Eu estava num grupo de jovens da minha igreja, 37 jovens, e eu perguntei, qual foi o último milagre que você viu de oração, assim, alguém sendo curado? E eles responderam, nós nunca nem vimos. Como assim, há quanto tempo? E nem nunca vimos. São coisas que ficaram lá no tempo dos apóstolos. Então eu gostaria de ter uma igreja com o Espírito Santo, uma igreja que tem poder, que prega e as pessoas percebem, que sentem o poder da palavra. O que mais você gostaria na sua igreja? Só isso, estava resolvido. O Espírito Santo resolveu quase tudo, né? Mas vamos supor que esse vai trazer qualidades à igreja. Me fale qualidades que vêm através desse poder do Espírito Santo aí. Como? Unidade? Humildade. Os dois servem, né? Humildade. Uma igreja que não se sente superior, mas se coloca num lugar de servo como Jesus, né? Uma igreja unida, ele falou unidade. Eu entendi isso, mas então não estamos juntos, agora já tem duas palavras. Uma igreja unida, já pensou unidade? E é sobre isso que Jesus está orando, né? Ele fala o que no texto que a gente leu? Eu oro para que eles sejam um. E ele fala várias vezes, depois ele fala, perfeitos em unidade. É oração. Jesus, amados, conhece a igreja que ele tem e ele está orando. Igual uma mãe ora para um filho que está perdido, Jesus está olhando, Senhor, junta aquele povo lá, dá unidade para eles. E se eles forem unidos, vai acontecer o quê? Qual que é a consequência da unidade? Quer ver? Pega aí o verso, capítulo 17, verso 23. Vamos ver o que acontece. Ó. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam perfeitos em unidade. E aí vai acontecer o quê? O mundo todo vai reconhecer que tu me enviaste e me amaste. Então, a unidade faz com que as pessoas reconheçam que nós somos um. Mas vamos ver mais. Unidade, humildade, o Espírito Santo, o que mais? O que você quer na sua igreja? Como é a igreja dos seus sonhos? Uma igreja que ama o próximo. Nossa, esse é bom demais, né? Amar e ser amado. Porque a gente quer ser amado, mas às vezes não ama até as duas coisas. Amor, ser amado e amar. O que mais? Exemplo. Uma igreja que dá o exemplo, né? Que fala e faz. Não só prega, mas vive, né? Isso é muito bom, a gente viver. Nós temos tanta coisa linda para viver, né? Eu me sinto ET às vezes na igreja, porque o pessoal zomba das coisas que eu acredito, sabe? Das coisas que eu faço. Às vezes eu vou para uns almoços aí, que eu sou tipo um estorvo, sabe? Tem festa de aniversário da minha igreja que não me convida o pastor. Porque eu não sou bem-vindo, porque fica feio o pastor ver algumas coisas, né? Aí não me convida. Minha filha que fica chateada, porque eu não vou feliz da vida, fico em casa, porque estou cansadaço já. Tem 15 festas no dia às vezes. Mas a minha filha é adolescente, às vezes ela não foi chamada, ela fica assim, papai, por que não me convidaram? Eu falei, filha, porque você é minha filha, lá o lugar não está propício para nós. Acontece aí, sabia? Isso acontece no trilho A, é muito normal. O que mais você gostaria na sua igreja, além de amor pelo próximo? Como? Foco na palavra, uma igreja que realmente estuda. Nós já fomos o povo da Bíblia já. Não fomos ou não fomos? Olha que triste falar no passado, né? Sabe o que aconteceu? Nós estávamos no trilho certo. Em algum lugar na história, mas eu não sei quando foi exatamente, porque não é assim. Um trem não dá cavalinho de pau. Ele é uma bifurcação. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês a bifurcação aqui, ó. Tá vendo a bifurcação ali? Eu não vou deixar vocês verem isso aqui ainda, mas... Eita, passou muita coisa aqui. Peraí. Canaã, trilho... Ai, meu Deus, passei, foi tudo aqui, ó. Trilho B estava aí, né? Então, imagina, tem uma bifurcação. Alguém saiu e foi puxando os amigos juntos, sabe? Não, tem nada a ver. Eu não vejo problema. Tem nada de errado. Estou me sentindo bem aqui. Esse fruto aí, ele é bom para ser comido. Ele dá entendimento. Vamos embora. Come comigo. Foi igual a Adão e Eva, foi saindo. Quando foi ver, a igreja estava toda perdida. Todo mundo indo, porque um vai puxando o outro. Os vagões são colados. A influência de um do outro. Agora são líderes falando. E todo distrito que eu chego, eu tenho que desfalar o que o outro falou, sabe? É assim a vida. E você que é líder sabe como é que é. Você assume um departamento, tem que às vezes convencer o pessoal de que não tem coisa que não dá, né? Então, amor, humildade, Espírito Santo, unidade.
compromisso, precisa uma igreja comprometida com o evangelho, uma igreja missionária. Já pensou uma igreja missionária? Aonde todas as pessoas têm uma missão, e estão vivendo a missão, e salvam pessoas. Sabe, se todo mundo salvasse uma pessoa esse ano na igreja adventista, nós seríamos 50 milhões, e em 10 anos não teria mais população para a gente pregar mais, sabia disso? Só que não, nós gostamos de ficar fazendo o quê? Rodando Canaã, né? Nós somos assim, ó, roda e roda. Vamos chegar lá. Então, trilho B, a igreja dos sonhos. Como que era Canaã? Olha a linguagem. Terra que mana, Netflix e Instagram. Terra boa. É isso lá? Era abundância do que eles queriam. Queriam comida, bebida, queriam conforto, queriam sombra, não queriam mais deserto, não queriam mais tijolo, não queriam escravidão. Então Deus projetou um lugar perfeito para eles. É um sonho. Eles estavam em Egito. Agora eu pergunto, não tinha internet, nada disso. Você acha que um egípcio conseguia enxergar Canaã, sim, de verdade? Aí quando prometeram leite e mel, mas se falasse só leite, eu até acreditava, mas com mel também, não. No meio do caminho, a primeira coisa que acontecia, não tem, vou voltar. Deus quer que a gente morra aqui? Foi complicado. Mas tinha um sonho, o sonho estava ali. E porque Moisés acreditou, e porque Caleb e Josué acreditaram, que eles continuaram indo. Alguém teve que acreditar e puxar o trem. Segundo caso, cristianismo. Olha só, o povo do Egito queria ir para Canaã. O povo judeu ia virar o quê? O povo cristão. Qual que era a diferença? Você vê Atos 2 ali, gente. O que fala em Atos 2? E tinham tudo em comum. Eles partiam o pão e comiam e liam a palavra diariamente. E centenas, milhares eram convertidos todos os dias. Eles viviam juntos. Atos 2 é o retrato de uma igreja perfeita. Mas eles eram judeus. Eles estavam com Jesus ali, aquele negócio, cura daqui, levanta o cego, né? Não, o cego enxerga, o aleijado anda, era só milagre. E aí tinha que ir sábado para a sinagoga. Pensa a tristeza dos discípulos indo para a sinagoga. Não, sinagoga de novo não. Eu tenho que ir para a sinagoga mesmo, aí tinha que ir para a sinagoga. Era a igreja deles. E vocês vão transformar essas pessoas, vocês vão falar do amor de Deus, aí começaram a contaminar a igreja com o poder de Cristo. E o último, a igreja Laodiceia, ela vai ser o quê? Qual que é o nosso sonho? É ser a última geração, não é isso? A última igreja, de igreja fria, morna, para a igreja gloriosa, a igreja reavivada, a igreja que vai subir nas nuvens do céu. Não é um sonho lindo, amém? Eu sei que muitos já estão, não creem mais, mas eu creio, perguntaram aqui no louvor, breve virá, eu creio. Essa é a transição, sair do A para o B. É a nossa vez, a última transição da história, do trilho A, mas aí vem um problema. Para o trem sair do trilho A e para o trilho B, ele tem que passar pelo trilho C. O trilho C é o caos. É o caos, porque você puxar uma igreja gigante e falar para todo mundo, gente, nós vamos morrer, aí vira um caos. Fala, mas tem um trilho lá. Vamos, como? Me segue. Não. Aí aquela complicação. Como que a gente vai chegar no trilho A se não for junto? Se o trem se rebelar, ele vai descarrilhar, vai capotar, vai dar tudo errado. Tem que ser junto. E aí, olha só, qual foi a transição, o trilho C, do pessoal que estava no Egito? Do Egito para Canaã, lindo Canaã. Tiveram que passar por onde antes? Gente, 40 aninhos só. O que você acha? Está preparado para passar 40 anos aqui no deserto? Do Planalto Central? Alguns já falam, pastor, já dei minha parte, já estou 40 anos, que eu estou nessa igreja aqui, eu batizei aqui com 17, né? Estou com 25, já tenho o quê? Faz tempo já, né? Só que eu sou pastor há 23, mas no ano de teologia, 28 anos aí. Então, alguns, quando eu cheguei, já estavam aqui há tanto tempo, né? Então já passaram dos 40 anos de serviço, já pode entrar em Canaã, amém? Mas, gente, o deserto é o problema. Porque nós vamos passar pelo deserto. E é difícil, o deserto é quente, o deserto é complicado, mas aí o deserto está aí, na nossa frente. Se a gente quiser sair daqui, desse lugar de mornidão, de tristeza, se não quisermos ir para o abismo, nós temos que passar pelo deserto. E eu desafio o deserto. Outro deserto aqui, o ministério de Jesus. Quando eles estavam ali, os judeus, para virar cristãos, teve o ministério de Cristo, foi menos tempo. Só que tem um problema. Esse é o problema, pastor. Porque nesse caso teve que morrer o pastor para poder o pessoal entrar no trilho. Os líderes têm que se entregar. Apesar que Moisés também não entrou. Teve que morrer também. E essa é a complicação, que às vezes para entrar no sonho de Deus, tem que morrer o líder, tem que morrer uma geração inteira, porque a geração que está aqui hoje, talvez,
não vai conseguir administrar o fato de que precisa passar pelo deserto. E de que vale a pena Canaã. Será? Aí vem uma pergunta que eu quero fazer e não tem como desfazer depois. Será que você não é um egípcio ou um judeu que vai ter que morrer para a igreja poder entrar no céu? Eu pensei muito nisso. Falei, Senhor, será que eu estou te atrapalhando? Será que sou eu o problema? Porque eu sou o vagão que está puxando, né? Será que eu estou atrapalhando? Porque se for, me leva logo aí, me acha um jeito de me salvar e salva a tua igreja, porque eu estou atrapalhando. O que está acontecendo que a igreja não vai? Eu sofro com isso. Por que a igreja não vai para o trilho B, gente? Por que é tão difícil? Por que é tão pesado? E aí vem a última transição. Nós estamos aqui na igreja de Laodiceia e queremos ser igreja gloriosa. Qual que é a nossa transição? Sabe, o desapontamento foi em 1844 e nós estamos aqui já. Já vencemos em Canaã, do pessoal do Egito, já somou com Jesus e nós estamos aqui rodando. E fala que a Bíblia é que Deus é paciente, para que ninguém se perca. E o nosso deserto, a palavra que eu estou usando para entender o nosso deserto, eu chamo de discipulado. Mas pastor, discipulado não é bom? É bom. É bom quando dá certo, né? Mas até dar certo é um deserto lascado. Você cuidar de gente, conduzir pessoas. Vamos usar um caso simples de discipulado aqui, os pais. Pais, é fácil cuidar e salvar os filhos? É coisa simples? É só falar, ó, é assim, e pronto, pode dormir em paz o resto da vida? Amados, é deserto. De noite no deserto. Não dorme, chora e não deixa de comprar coisa. Tem mãe e pai que nem no banheiro consegue ir para cuidar do menino, está louco. Porque o menino está ali, precisando ser salvo, não dorme, não come, mas porque é um deserto. Então, o discipulado é o nosso deserto. E eu escrevi uma frase aqui agora, e eu sei que não é normal bater palma, então não bata, mas é uma frase linda que eu escrevi, eu mereço ir para o Guinness, certo? Vamos para resumir tudo que eu ensinei até agora. Até travou, tão bonita que é a frase. É para cá, né? Rapaz, também é forte, porque não quer ir, ó. Aqui, ó. Até cortou ali, mas tá bom. Discipulado. O que é discipulado? É levar alguém de volta para o trilho. Se você queria saber o que é discipulado, está aí uma frase simples. É você levar alguém de volta para o trilho. Se você precisa ser um discípulo, é deixar alguém levar você de volta para o trilho. Se nós não formos discípulos, nós não vamos voltar para o trilho que nós temos que ir e não vamos chegar na bênção de Deus. E aí a palavra importante, discipulado, é uma palavra que foi tão gasta na igreja que já ninguém sabe o que é mais. É o discipulado. Eu fui num encontro lá da associação e tinha uma faixa assim, ó, 2.000 novos discípulos em 2025. Eu falei, como assim? Eles queriam dizer assim, 2.000 batismos naquele ano, não tinha nada a ver com discípulo. Uma coisa às vezes não liga com a outra. Concorda comigo ou não? Estou viajando aqui? Estou abrindo o coração, estou aqui na minha casa agora, né? Gente, não tem nada a ver. Tem gente que é jogado lá na água que nunca virou um discípulo, só foi incluído no abismo. Vem morrer com a gente. E a pessoa vem. É maravilhoso, é igual casamento, né? A piscina gelada, a pessoa fala, vem, está quente. E aí vem para cá para sofrer com a gente. Discipulado é levar alguém de volta para o trilho. Eu vou parar aqui, vou continuar amanhã, que eu tenho poucos minutos, eu quero contar um case de como uma igreja saiu do deserto, saiu do trilho A, foi para o trilho B. Eu vou contar um caso aqui para você entender que isso pode acontecer, está acontecendo em alguns lugares do mundo, e está acontecendo silenciosamente, e vai acontecer aqui também, amém? Porque aqui, quem quer ir para a bênção, para o céu? Quem quer ir? Diga amém. Amém. Olha só esse caso. Eu era pastor aqui em Goiânia, de uma igreja, e quando eu cheguei nessa igreja, uma igreja muito difícil, sabe? Tem umas igrejas difíceis lá, e essa igreja é muito difícil. Tanto que um jovem olhou para mim assim, eu cheguei para ser pastor nessa igreja, amados, eu não tinha nem barba. Eu não tenho muito também não, mas eu era bem novinho. Eu me formei com 21 anos. E eu virei departamental com 22, e aí eu fiquei departamental até 28, 29, eu acho que foi. Assumi a igreja lá com 29, uma igreja grande, a segunda igreja do campo lá, de tamanho. Aí quando eu cheguei lá, esse jovem botou a mão no meu ombro e falou assim, pastor, eu estou com dó de você. Eu falei, por quê? Tem um irmão aqui da igreja, ele chama Odini, o nome dele. Ele vai comer você sem sal. Ele vai jantar você em uma semana. Eu dou um mês para você morrer aqui nessa igreja. Mas eu vou orar por você. Eu falei, foi a recepção. Na recepção, assim. Esse irmão, para você ter uma ideia, é lá da minha igreja, Pedro Dovico, está gravado e vai saber lá. Eu amo demais ele.
Antes de eu chegar lá, ele ficava na porta da igreja. Vou contar um negócio aqui que é VIP, não é que toda igreja tem isso não. Alguma igreja que já vem aqui na placa, alguma igreja que tem pedicure e manicure de graça? Já viram? Esse irmão, ele ficava com canivete na porta da igreja, e quando chegava as irmãs com a unha colorida, ele raspava na hora, assim, já limpava para ela entrar na igreja. Parecia com o que essa igreja aí? Não parecia com o pessoal judaico lá, não parecia? Rapaz, pensa uma igreja com recepção linda, as irmãs sorrindo com lenço, o irmão com canivete atrás. Era apavorante. Era a minha igreja isso aí. Eu cheguei lá, feliz da vida. Eu estava no departamento, eu fui para a igreja, estava feliz que eu ia cuidar de gente, né? E aí, amados, eu comecei a orar a Deus, Senhor, eu quero ir para o trilho B. Eu tive essa visão, eu queria desistir do ministério, eu decidi que ia largar o ministério, eu ia parar, não aguentar mais, e Deus falou assim, me dá uma oportunidade para eu trabalhar com você, e Ele me deu essa visão, falou, Vinícius, você precisa fazer discípulos, cuide de poucas pessoas, faça como eu fiz, eu cuidei de 12, eu sei que você não tem condição de cuidar de 12, você é bagual, mas tenta, eu vou te ajudar, e cuida só de 12, a sua igreja tem 350, eu só quero 12, ama, cuida deles, anda com eles, mostra para eles, ora com eles, e você vai ver que o ministério ainda pode fazer a diferença. Aí eu falei, tá bom, então só me dá os 12, eu vou cuidar deles, me comprometo. Eu comecei a chamar o pessoal, eu chamei primeiro quem? Vamos ver se vocês são... O que vocês pensam? Eu chamei quem na igreja para ser meus discípulos? Não, manicure não, misericórdia. Apesar que eu chamei porque ele era ancião, né? Eu chamei os anciãos, eram 12 anciãos, eu chamei os 12. E o manicure estava lá. Eu vou dar esse nome para ele agora. Manicure, primeira vez que alguém fala aí. Eu vou passar um pouquinho, gente, segura aí. E aí eu chamei os 12 anciãos. Quantos dos 12 aceitaram para ser meu discípulo, vocês acham? 0. Sabe por quê, amados? Pensa, os anciãos, tudo assim, uns homens de família, uns homens trabalhadores, vai ser discípulo de um menino de 29 anos, que nunca foi pastor de igreja. E vou dizer mais ainda, ele tinha até que queria, só que ele falou, pastor, eu até quero, mas eu sou líder dos bravadores, eu ajudo no Ministério da Criança, eu sou ancião, eu não sou... E tinha tanto cargo, que ele estava igual aquele trem, esgualepado, aquele trem fraco, porque ele não conseguia fazer mais nada. Eu vou ter uma reunião agora, toda terça-feira, com o pastor, para conversar o quê? Ficar ali num pequeno grupo de fofoca. Ele falava assim, não quiseram. Eu falei, tá bom, ninguém aceitou. Eu falei, Senhor, eu li na Bíblia que os grandes foram chamados para o casamento, para a festa, mas chamou os leprosos, os coxos, né, os mendigos, não foi assim? E aqui eu apresento para vocês meus mendigos aqui, ó. Tá aí, ó. Esses são meus mendigos. Amém? Eu peguei e chamei os desocupados, pessoa que não tinha trabalho nenhum na igreja, desocupado. Só um que era mais ocupado, que é o anfitrião da casa aqui, ele está aqui, o Maquir, ele é esse aqui do meio, ele e a esposa aqui atrás, Cibele. Eu chamei os dois, era o anfitrião, chamei os outros, só que eu só consegui 9 desocupados, porque os outros ocupados não queriam ocupação também. E eu falei para Deus assim, ó, Senhor, terça-feira, olha a oração. E, gente, aprenda uma coisa, discipulado não é só você cuidar de pessoas, é você sendo cuidado por Deus. Eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor seja bem claro comigo, porque eu sou de difícil aprendizagem, eu sou limitado. Então, assim, faltam 3 pessoas para formar o meu grupo, e eu queria que o Senhor mandasse as 3 pessoas. Eu vou pregar sábado, e o pequeno grupo é terça. Então, na hora que eu estiver pregando, Senhor, eu vou pregar assim com o microfone, e vou olhando para as pessoas, e eu quero que o Senhor coloque uma seta verde, bem grande, na cabeça do irmão, de LED, assim, pim, 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 para dizer quem que é. Mas cuidado, porque tem os fileiras são muito coladas, mostra, assim, bater na cabeça do irmão para eu saber. E eu preguei naquele dia, amados, assim, ó, olho no olho aqui, ó, esperando a seta, preguei, nada, nenhuma seta, um silêncio divino. Eu fiquei chateado com Deus, falei, Senhor, eu vou com 9 então. Eu queria 12, na verdade tinha 8 pessoas. E eu falei, tá bom, vamos embora. Aí eu fui para o meu carro, naquele tempo, 2011, o pastor vai lembrar, a gente carregava a igreja inteira no carro. O projetor, o notebook, tudo que tinha na igreja era do pastor, não era da igreja. Aí ele levava para outra igreja, a gente carregava as igrejas para os lugares. E aí eu fui botando no carro, o projetor, o computador, eu fui botando tudo. E aí encostou uma pessoa assim, pastor, eu falei, oi, 3 pessoas assim. Gente, essas 3 pessoas vieram da balada, de verdade, da balada, direto para a igreja. Direto assim, ó. Nem passou em casa para tomar banho. A roupa ficou metade na balada, porque era só um negocinho assim. Eu olhei assim. E a pessoa me perguntou, pastor, olha só, pastor, o senhor tem alguma coisa de pequeno grupo no seu carro aí?
Eu tinha, porque pastor naquele tempo, o carro era igual bolsa de mulher, tinha tudo lá dentro. Só que eu não ia dar para ela nada de pequeno grupo ali, não sabia nem quem que era, quer dizer, eu sabia, mas eu sabia, porque eu sabia que não ia dar também, né? Era uma jovem que eu dei estudo bíblico quando eu tinha 12 anos de idade, e ela não aceitou batizar, porque ela falou que queria curtir. E ela curtiu mesmo, agora ela chegou na minha frente ali com 17 anos de idade, 5 anos depois, ela está na minha frente pedindo material. Eu falei, por que você quer material? Ela falou, pastor, eu vou te contar o que aconteceu hoje. Conte. E eu no carro ali, no sol, meio-dia em Goiânia, ela contando a história. Pastor, nós 3 aqui, você não vai acreditar, nós estávamos na balada. Eu falei, não é possível. Eu quase não percebi, né? Um batom meio manchado, assim, um rímel caindo. Eu falei, tá, mas aí? Então, a gente estava na balada e ficamos ali, já era 4 da manhã, e eram 2 meninas e um rapaz. A amiga dela falou assim para a amiga dela, amiga, chega, né? Falei, chega, vamos para casa. Eu falei, não, chega mesmo. Eu falei assim, como assim chega mesmo? Eu não quero mais isso aqui não. Eu cansei de balada. Eu falei, eu também, amiga. Eu falei assim, vamos voltar para a igreja? Aí a amiga falou assim, bora. Eu estava pensando isso, mas eu estava com vergonha de falar. Eu falei, então vamos para a igreja. Quando? Eu falei, agora, 4 horas, a gente sai daqui, passa na padaria, toma um café da manhã, dá um tempinho e a gente vai para a escola sabatina. Aí foi o que aconteceu. E eu falei, tá, e deu certo. Eu falei, estamos aqui, pastor. Mas na padaria a gente foi conversando, sabe? Que igreja que a gente vai? Ela falou, vamos para a nossa. Eu falei, não vai dar certo. Porque o manicure está na porta. Como é que a gente vai entrar assim lá? Ela falou, na nossa igreja é ruim, né? Olha só o pensamento de 2 jovens, 17 anos, e o namorado ele perdido ali, olhando, porque ele não era da igreja, ele era um evangélico de outra igreja, e ele falou assim, onde vocês forem eu vou. Eu falei, não, nossa igreja não dá. Tive uma ideia. Vamos lá na nossa igreja, a gente fica no fundão. No final, a gente pega o pastor, pega com ele um material de pequeno grupo e vai lá para a nossa casa, para a casa dela. E lá em casa, a gente abre uma igreja na minha casa, um pequeno grupo. E a gente faz o quê? A gente vai na balada e chama todos os jovens que estão lá perdidos para o nosso pequeno grupo e avisa para eles que agora chega de balada, nós estamos voltando para a igreja. E a gente faz a igreja lá em casa. Olha a ideia dela. Aí eu falei, que boa ideia, né? E aí eu ia falar para ela, não tem material nenhum aqui. Mas quando eu fui falar, amados, estava na minha boca aqui, ó, uma seta verde assim, ó. Tum, tum, tum. Visível assim para mim, sabe? Eu fiz assim, né? Nossa, esse sol está me matando. Estou vendo coisa. E Deus falou, chama ele. Já viu aquela impressão do Espírito Santo? Chama ele. Eu falei, Senhor, não dá, não dá. Eu aceitei os leprosos, mas esse aí não dá. Não dá, Senhor. E ele falou, chama. Aí eu falei assim, ó, eu não tenho material para te dar agora, mas terça-feira eu tenho. Eu pensei, eu vou dar só o material. Terça-feira, eu vou estar num pequeno grupo, você vai lá, eu te entrego. Eu perguntei, você sabe onde é a casa do Maquir? Pastor, do lado da minha faculdade. Eu saio da faculdade, vou lá, pego e volto para a faculdade. Eu falei, então fechou, terça-feira você passa lá. Aí ela combinou. Terça-feira, amado, cheguei lá no pequeno grupo. Essas 3 aqui, ó. Essa aqui era a baladeira master. O namorado estava doido, perdido, sem saber o que fazer. E a amiga que aceitou foi essa aqui, a Tanis. Mila, Tanis e Diogo. Esses 3 apareceram lá. E no final do PG eu falei, gente, ó, é toda terça-feira do ano inteiro, nós vamos estar juntos aqui, vivendo com Jesus, discipulado, oração de madrugada. Eu barbarizei para eles desistirem. E a Mila levantou a mão e falou, pastor, eu não posso. Eu tenho faculdade toda terça-feira, como é que eu vou fazer? Eu falei, que pena, mas tudo bem, na próxima você vem, né? O ano que vem, quando você formar, né? Ela falou, tá, mas eu formo daqui a 3 anos só. Eu falei, então daqui a 3 anos você vem. E ela falou assim, não, pastor, fui tocado aqui agora. Ela falou, é para Deus? É, então eu vou faltar na faculdade, vou reprovar, não importa, mas eu vou ficar nesse pequeno grupo aqui. Eu falei, misericórdia. Se você contou bem, ó, 8, 9, 10, 11. Faltou 1. Esse camarada aqui, ó, estava em casa, esse aqui, na casa dele. E do nada, é um apartamento lá em Goiânia, num bairro nobre, começou a brotar água no chão, do piso da casa dele. Estourou um cano para cima, não sei como foi aquilo. E ele teve que trocar todo o piso da sala e consertar o cano. Estourou os pisos. E aí ele teve que ir para a casa do pai dele. E na casa do pai, ele ficou uma semana na casa do pai, e chegou na terça-feira, ele falou, pai, eu vou ali no pequeno grupo, depois eu volto. Pegou a esposa, os 2, e foram no pequeno grupo. Quando ele entrou no carro, o irmão entrou no carro também. O irmão dele era esse aqui, ó, o Edson. O irmão dele falou assim, eu vou também. Ele falou, não vai. O pastor falou para não levar nenhuma visita. Eu falei, eu vou. Amados, cabelão aqui assim, ele parecia Jesus, ele até foi muitos anos Jesus da igreja lá nas peças. Ele era viciado em cocaína,
mas dá brabo, assim, ele cheirava 5 dias seguidos até desmaiar, porque a cocaína deixa o cara alegre, né? Mas a uma hora acaba a energia. E ele desmaiava e ficava num beco assim, perdido, assim. E ele cheirava muito. E ele foi para o pequeno grupo. E chegou lá e falou, eu vou vir toda terça-feira. Pronto, fechou. 3 baladeiros, 1 viciado, mais 8 desocupados e eu desanimado. Vai dar certo isso? E amados, com Jesus dá. Sem Jesus, você pode escolher os fariseus mais top, pegar só os Nicodemos, só os grandes. Mas Jesus escolheu quem? Escolheu Pedro, escolheu João, que queria botar fogo na cidade, escolheu um monte de gente lá, Judas, deixou Judas vir, porque fazia parte do aprendizado, tá Judas ali. E esse grupo aí, amados, a gente se amou profundamente, amados, a gente cuidou um do outro. E eu lembro que um dia ele falou assim, pastor, vamos orar de madrugada? Eu falei, bora. Eu falei, que dia? Sábado. Eu falei, mas sábado? 4 da manhã, 5, 6. E aí, 7 horas, a gente para e vem para a classe dos professores com a sabatina. Eu falei, misericórdia, você não tem família não, gente? E eu tenho, minha filha tinha acabado de nascer. Eu falei, não, pastor, pega ela em casa e vem e tal, vai dar certo. Eu falei, tá bom. Um sábado, 2, tudo bem, né? Eu falei, não, todo sábado. Eu falei, vamos fazer uns 2 e te vê. Começamos a morar de madrugada. Esse grupo aí. Era um condomínio que não tinha casa nenhuma. Eles estavam vendendo os lotes, tinha só os hidrantes assim e os lotes. Aí a gente sentava no hidrante ali, e o restante ficava em volta, a gente lia, orava, clamava e orava e ficava ali, espalhava, voltava. E foi um sábado, 2 sábados, 3 sábados, 4 anos, 5 anos orando. E no meu último ano lá, amados, eu lembro de chegar no condomínio e ter 1000 pessoas orando de madrugada. Sabe, essa menina aqui que eu falei que é a baladeira, em 2012, eu batizei ela na virada do ano novo. Ela e a Tanis. Em 2012, 140 jovens foram batizados através dela e desse camarada aqui, o Edson, que era viciado em cocaína. Sabe, mas esse processo, amados, de você levar alguém de volta para o trilho, não é simples, não é simples. Nós estávamos numa reunião lá e eu falei, fica aí então. Ele era meio doidinho, ficava tremendo assim, dava uns tremeliques assim, ele ficava ali. Eu falei, deixa ele aí, vai. Mas passou 5 semanas, a gente aprendeu a amar ele lá, do jeitinho dele. E ele não veio na 6ª semana, e eu falei, cadê o Edson? Aí o irmão falou, pastor, eu vou até pedir oração por ele, que o Edson, ele teve uma recaída. Cheirou, e nós não estamos sabendo, ele está 2 dias fora de casa, tem algum beco por aí. Eu falei, não, mas como é que eu faço o pequeno grupo agora, sabendo que o Edson está no beco? Não, vamos lá para o beco agora, vamos salvar ele. Não, pastor, é perigoso. Eu falei, não, nós estamos em 12. 11, ele está sozinho, vamos todo mundo junto, passando lá, e não vamos achar ele. E o pequeno grupo então orou, pediu a Deus e fomos procurar. E procura, e a gente encontrou ele caído numa esquina assim, num beco, debaixo de um poste, desmaiado, barbudo, todo o cabelo todo grudento, levamos para a casa do pai, demos um banho nele, e ele pediu, ai gente, obrigado, me perdoe e tal. E na outra semana foi no PG. Na outra semana no beco. O PG era uma semana na casa do Maqui, outra no beco, era assim, ó. Aí um dia ele falou assim, eu vou sair do pequeno grupo. Por quê? Eu estou atrapalhando vocês. Vocês querem salvar o mundo, vocês querem levar a igreja para o trilho B, e eu estou atrapalhando, eu sou a pedra no trilho aqui, eu vou descarrilhar tudo minha causa. Eu falei, não tem como mais, cara. Olha só que coisa linda, amados. Se a gente quer ir para o trilho B, não tem como deixar ele para trás. Porque se é amor, como é que é amor se eu posso deixar alguém para trás? Que amor é esse? Que unidade é essa? Que é todo mundo unido, menos o Edson. Não existe, temos que... Agora, meu irmão, nós somos obrigados a ir com você. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer no beco logo, toda semana lá, a gente fica lá, evangeliza alguém. Ele falou, pastor, eu tive uma ideia. Dá uma tremida, eu falei, não, fiquei com medo agora. Seguinte, ó, isso era final de agosto. Vamos para minha casa fazer o PG lá. Falei, mas aí faz na sua casa, chego lá, você está no beco, não adianta nada. Não, pastor, você não entendeu. Você vai lá, leva o lanche lá para casa, a gente come, aí vai sobrar comida. Aí você tranca a porta da minha casa e eu fico lá comendo aquela comida que sobrou. Até outra terça-feira. Aí você leva mais comida, abre a porta, faz o PG e tranca de novo. E você não abre a porta mais. Você vai abrir a porta no Natal. No Natal você abre a porta que eu vou ser batizado no Natal. Dia 25 de dezembro caiu num sábado. E ele falou, aí eu vou para a igreja com vocês e eu vou ser batizado. Mas de agosto, finalzinho de agosto, até Natal, eu vou ficar preso. Eu falei, que ideia de jirico, né? Aí eu tive que falar com o pai dele. Ele falou, não, fala com meu pai, fala com a minha mãe. A mãe dele, amados, era a secretária da igreja. E o pai, agora é o pop twist, aquela virada no filme, né? O pai dele, quem que era? O manicure.
todo radical tem uma dor na espinha. E eu falei, irmã, Helena, é o seguinte, o seu filho quer que a gente tranque ele na casa aqui. E ela ficou assim, falou assim, eu vou entregar meu cargo. Eu falei, não, irmã, calma, eu estou perguntando se pode. Ela falou, não, pastor, eu vou ficar trancada com ele. Porque eu vou ter que cozinhar para ele, eu vou ter que fazer, eu vou ter que cuidar dele. Eu falei, irmão, ele vai ter abstinência, vai querer te matar. Não, na hora que ele estiver doidão lá, com abstinência, eu me tranco no meu quarto e ligo para o senhor. Aí o senhor vem. Eu falei, deixa a mangueira aqui, irmã, que aí quando ele estiver muito doidão, eu miro a mangueira na janela e dou um banho nele lá dentro. E ela falou, tá bom, vou ficar trancada com ele. E essa mãe e esse filho ficaram trancados. E toda terça-feira a gente ia lá para comer com eles. E na quarta eu ia lá levar um almoço, na quinta o Maquira ia cantar uma serenata, na sexta o Pio ia lá ver como ele estava, assistir o jogo do Corinthians com ele na segunda, porque ele era corintiano, e eu lá assisti junto, e assim passaram-se 3 a 4 meses, e na terça-feira final ele falou assim, gente, semana que vem eu vou ser solto, né? É meu batismo. Eu falei, misericórdia, como é que eu vou batizar esse rapaz? E eu perguntei para o pai dele, e aí, Modini, posso batizar seu filho no Natal, semana que vem? Ele não deixava batizar ninguém, sabe? Tinha uma prova lá de 1.400 páginas, o Enem era fácil para batizar, sabe? E ele falou assim, pastor, pode batizar, porque se com esse amor todo ele não foi salvo, não tem mais o que fazer. Jesus estava aqui na minha casa, pastor, pode batizar. E no Natal estava a gente lá na casa, saímos caminhando para a igreja, todo mundo junto, entramos na igreja, aquele cabelão dele agora penteado assim, ele fez um penteado parecendo The Chosen. Eu acho que Chosen pegou dele, sabe? E ele entrou, foi batizado, virou líder de um pequeno grupo, batizou muito, levou muita gente batizada. Gente, mais de 140 jovens foram discipulados. O PG dele multiplicou, triplicou, quintuplicou. Ele virou coordenador, supervisor. Ele foi fazer teologia. Ele virou meu pastor auxiliar na minha igreja. E aí, quando eu fui para São Paulo, ele assumiu o primeiro distrito dele. E em janeiro desse ano, ele foi ordenado pastor ao ministério pastoral. E ele é pastor em Tapaci, interior de Goiás. O Eitza. Um discípulo, amados, que me ensina todo dia. Ele liga para mim e fala assim, pastorzão. Eu falei, fala. Ele dá umas travadas, até ficou travando às vezes. Ele falou, já leu Paulo hoje? Paulão falou duro comigo. Eu falei, o que ele falou para você? Aí ele pega assim, a Bíblia dele até hoje é assim, é encadernada assim com plástico, porque lá no beco, quando ele ia para o beco se perdia, ele sujava a Bíblia, ele encadernou com plástico assim. E ele abre a Bíblia assim, ó, Paulão falou sério comigo hoje. E um menino de 17 anos, usuário de cocaína, virou o maior líder da igreja do Instituto Pedro Dovico. E eu lembro que quando a igreja estava trabalhando, quando a gente estava de madrugada orando, e a gente falava assim, gente, estamos cansados, sábado que vem vamos morar de novo. Vamos, pastor, o nosso salário está pago. Eu falei, como está pago? E eles diziam assim, o Edson, o nosso salário está pago. Eu passava a madrugada na balada, pastor, por que eu não posso vir aqui orar? Por que é tão difícil buscar a Deus e tão fácil ir para o abismo? E eu falei, então vamos para o céu junto. E foi uma história linda, amados. Eu não sei se eu botei mais foto deles aqui. Eu tirei uma foto com ele aqui, ó. Esse foi a primeira multiplicação deles com os discípulos deles. Aí, todos aí são líderes de pequeno grupo, todos. Com namorada, com marido, com irmão. E aí foi a primeira multiplicação, aí a gente fez uma festa de reencontro, né? E aqui foi em 2023, que a gente fez uma vigília, e aí eu fiz uma foto antes e depois com eles. Coitadinho, agora é pastor, até que ficou careca de tanto problema que tem na cabeça. Mas eu vou parar por aqui, que tem outras coisas para mostrar para você amanhã. Eu queria dizer para você que, infelizmente, todos nós aqui estamos indo para o abismo. Infelizmente. Mas, felizmente, Jesus pediu para avisar vocês que tem uma bifurcação chegando e para pegar esse caminho alternativo, para sair do abismo e ir para a bênção, nós vamos ter que ir juntos. E o único caminho é o discipulado. E discipulado, amados, não acontece online, não acontece uma vez por semana, é só vivendo em comunidade, é só comendo junto, é só se importando, sabe? É saindo dos muros do seu condomínio e indo para dentro do coração das pessoas. Eu quero perguntar aqui, tem alguém que quer ir para o Trilho B comigo aqui? Junto com o pastor, junto com a sua família? Eu queria orar por você, você pode ficar em pé aí? Eu vou orar com você.
Eu escrevi esse livro que você está vendo aí em 2011, isso aqui. E eu lancei em 2025. Porque eu achava que eu não estava pronto para dizer para as pessoas que elas iam para o abismo, eu não estava pronto. Mas agora Deus me encorajou e falou, você tem que falar para todo mundo, não dá mais tempo de ficar assim enrolando aqui, em volta de Canaã, você tem que avisar o povo todo, que nós estamos para o abismo, mas Deus proveu uma bifurcação, é um recado claro de Deus, é hora de pegar a bifurcação. E não vou falar mais sobre isso amanhã de manhã, amanhã à tarde, não perca, de amanhã à tarde é 3 horas, eu sei que é cedo, mas foi bom que marcaram cedo assim, amanhã à tarde vamos descobrir quantos querem sair do trilho A. Infelizmente serão poucos, mas nós vamos puxar a igreja toda, de um por um, vagão por vagão, sem ficar ninguém para trás. Feche seus olhos aí. Senhor Deus, o Senhor é maravilhoso, eu te louvo por isso. O Senhor conseguiu salvar o Edson, Senhor, um menino que estava perdido nas drogas. O Senhor conseguiu salvar o Senhor Dini, que era um ancião que estava perdido na igreja. O Senhor conseguiu salvar a mim, um pastor desiludido. E o Senhor pode salvar cada um que está aqui. Por isso, Senhor, faz da gente seus discípulos. Toma a nossa mão, Senhor, nós estamos indo para o abismo, nosso trilho está todo errado, mas nós somos a Tua igreja. Nós somos o Teu trem, Senhor. O único objeto do Teu amor nessa terra. A única razão pela qual você não destruiu esse mundo, Senhor, são os teus filhos salvos, somos nós. Então estende a mão, Senhor, e guia a tua igreja de volta para o trilho. Faz de nós seus discípulos, Senhor. Nos ensine a viver de novo como Atos 2 em comunidade. Faz-nos Senhor, uma unidade perfeita, e o mundo todo vai saber que nós somos teus, Senhor. Toma a nossa mão, Pai, e não permita que ninguém aqui que está aqui hoje ou assistindo em casa fique perdido aqui no abismo. Guia a tua igreja. É o que eu peço, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Amanhã eu vou explicar na prática como é que funciona esse caminho aí, certo? Até amanhã de manhã, feliz sábado para todos e tamo junto.